Bom, dando continuidade às nossas aulas de Writer, hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns recursos que me permite fazer uma boa formatação do meu texto que está sendo digitado, né? É, Só lembrando, o Writer é o editor de texto do LibreOffice. O LibreOffice é um pacote free, né? Que é ligado ao GPL e é por isso que estamos usando o editor de texto. Mas tudo que a gente falar para o Writer, o Word também é muito parecido, não tem muita diferença, né? Aqui está o link para você fazer download do LibreOffice e instalar para poder iniciar. A partir do momento que você instalou, você pode ir lá no menu iniciar, se estiver no Windows, no Linux, você também tem do lado, dependendo da sua distribuição, e você consegue acessar o Writer. Quando você acessa o Writer, ele abre essa área de trabalho para a gente. Aqui você tem a barra de títulos, a barra de menu, a barra de ferramenta padrão e a barra de formatação. Aqui é a área de trabalho onde eu vou digitar o texto. Isso aqui mostra para mim a barra de status, tá? E a barra de rolagem, tem barra de rolagem horizontal e vertical, e é a barra lateral que tem alguns comandos que quando a gente vai utilizando mais ele vai aparecendo, ok? Na barra de menus tem todas as funcionalidades do Writer, porém com menus eu vou selecionando o menu que eu quero, né? E ele vai mostrando para mim. Então tem o menu arquivo, o menu editar, o menu exibir, inserir, formatar, tabela, ferramenta, janela e ajuda. Cada um desses é dividido em submenus, tá? A barra de ferramentas, ela vem uma barra de ferramenta padrões, vem com alguns caracteres, você pode abrir o seu Office e verificar aí, a gente já falou sobre ela na aula passada, né? A barra de formatação permite eu formatar o meu texto, né? Aparece, por exemplo, aqui está o tipo de letra, aqui está o tamanho da letra, então aqui eu posso alterar, tem várias opções que eu posso alterar o meu texto. A barra lateral, tá? Quando eu clico na barra lateral aqui, ela aparece várias opções e de acordo com o que eu vou fazendo, ele vai me permitindo fazer, né? É, as mesmas coisas que tem no menu e na barra de ferramentas, tem na barra lateral. Aqui aparece mais os ícones que são mais usados. Ok? A ferramenta Pixel ela é uma ferramenta muito importante porque ela me ajuda a copiar, ela me permite copiar a formatação de uma parte do texto para o texto todo. Então eu pego uma parte do texto, formato do jeito que eu quero, tamanho da letra, espaçamento entre as linhas, tipo de letra, o tipo de primeira linha, tipo a folha que eu estou trabalhando, distância em cima, distância inferior. Então, toda a formatação que eu fizer no texto, numa parte do texto, eu quiser copiar e for colocando coisas nesse texto, principalmente quando eu uso o Ctrl C, Ctrl V, eu posso copiar a formatação do texto que eu tenho, passo essa tela em cima da parte que eu quero, pego, passo em cima da outra parte que eu quero colar e automaticamente essa formatação é passada para o texto. O texto que eu passei a segunda vez, passei o baldezinho, né? Ele ficou com a formatação do texto inicial que eu selecionei. Então, é uma ferramenta muito importante e facilita muito o trabalho da gente. Uma outra ferramenta muito bacana é localizar e substituir, né? Primeiro, eu quero localizar alguma frase dentro do meu texto. Eu tenho um texto muito grande, eu quero localizar alguma frase dentro do meu texto. Em vez de eu sair caçando frase por frase, eu vou aqui no menu editar, localizar e coloco a palavra que eu quero e mando localizar. Ele vai localizar essa palavra, né? Localizar e substituir, eu coloco aqui localizar a palavra que eu quero e mando substituir por uma outra palavra. Eu posso fazer uma localização um por um, ou eu posso substituir todos. Se eu colocar localizar próximo, né, ele vai, né, ele vai, procura ela e faz aquela alteração e para. Eu tenho que ficar localizando todo próximo. Se eu já souber o que eu vou fazer, eu posso simplesmente colocar substituir todos, que ele automaticamente substitui todos para mim e coloca no final quantas palavras foram substituídas. Marcadores de numeração é muito importante quando eu vou criar lista, né? Eu faço
né, dito um texto, vou criar uma lista e vou fazer uma formatação. Essa formatação pode ser tipo isso, destacar o texto com um ponto, eu posso fazer ela numérica, eu posso variar os tipos de número, eu posso formatar isso aí de acordo com parágrafos, de acordo com o corpo do texto. Então, ele me permite criar vários tipos de numeração e marcação, né? E me ajuda a fazer. E toda vez que eu fizer isso, ele faz uma formatação automática, ok? Então, tem aqui, ó, 14 numeração. Esse aqui são só os marcadores, né, para destacar o texto. Essa numeração, além de fazer essa formatação, ele faz a numérica, ela faz uma formatação por estrutura de tópicos, né? Então eu tenho vários tipos de formatação. E à medida que eu for fazendo os exercícios que estão no nosso ambiente, né, a gente vai reforçando esse aprendizado. Okay? Quebra de linha e quebra de seção é muito bacana porque eu quero que uma parte do texto começa sempre no início da página. O que eu faço então? Quando eu quero, no parágrafo anterior, vou acrescentar uma quebra de linha. Quando eu acrescentar uma quebra de linha, a próxima linha vai começar sempre na próxima página. Então, tudo que eu colocar antes dessa quebra de linha vai ficar de forma seguida. Se eu acabar no meio da página, automaticamente a próxima linha começa na página seguinte. Isso é muito bom quando eu estou trabalhando com capítulos, né? Eu quero sempre que um capítulo começa sempre no início de uma página. Então eu coloco antes desse capítulo uma quebra de página e ele automaticamente faz isso. A quebra de seção, ela é muito bacana, né? Porque ela me permite fazer formatações diferentes por seção. Né? Então, ela tem a mesma, eu vou criar a sessão, ela pode fazer uma sessão contínua, ou seja, eu crio uma nova sessão dentro, seguida ao texto que eu estou digitando, ela pode mudar de linha, ou seja, eu faço, além de uma quebra de sessão, eu faço uma quebra de linha, ela começa automaticamente, né? Então, isso é muito bom quando eu quero, por exemplo, colocar numerações diferentes, eu vou escrever um trabalho científico, aí normalmente as primeiras partes do trabalho, o sumário, os agradecimentos, o resumo, tudo isso eu coloco uma numeração diferente do que eu colocaria para o resto do texto. Por exemplo, eu coloco romano para essa parte e para o resto do texto eu coloco numérico, arábico. Então, como é que eu faço isso? Fazendo uma quebra de seção. Aí eu posso colocar numa seção um tipo de numeração, na outra seção outro tipo de numeração, por exemplo. Eu quero também uma outra exemplo bacana, eu quero colocar um texto em 2 ou 3 colunas, né, tipo jornal. Então, para que todo o meu texto não fique fazendo isso, o que eu coloco? Eu coloco aonde eu vou colocar duas ou mais colunas, eu faço uma quebra de seção. Coloco ali 2 ou mais seções, quando eu acabar essa colocação, eu quebro, faço uma quebra de seção de novo, aí aquela texto com várias colunas fica dentro daquela seção. Isso é muito útil para eu fazer esse tipo de coisa, né? Então, como é feito quebras, né? Eu mostrando aqui como é que eu vou fazer as quebras, né? Outra coisa que eu acabei de falar, muito importante, é quando eu vou fazer quebra de colunas, ou seja, vou pegar o meu texto e colocar ele entre 2, 3 colunas. Isso é muito bacana quando eu vou fazer algum folder, né? Me permite fazer isso, algum artigo e tal, para que o artigo fique pequeno, caiba, né? Fique menor e caiba numa folha, eu faço ele pelo menos em 2 colunas, aí ele me permite fazer esse tipo de coisa. Então, muito utilizado em artigos. É, o, 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 o Write me permite criar tabelas, né? Eu quero, por exemplo, fazer uma tabela para colocar item, uma tabela, por exemplo, de alunos com notas, né? Então eu posso vir aqui, criar a tabela e não inserir a tabela, ele vai mostrar para mim o que eu quero, quantas linhas eu quero, quantas colunas eu quero, qual tipo de tabela que eu quero criar. Né? Então eu tenho aqui mundo azul, mundo verde, tabela acadêmica, tabela de calendário. Então, através disso aqui eu posso criar uma tabela sem formatação, né? Eu formato do jeito que quiser, eu já posso criar uma com as formatações existentes, com os estilos existentes. Né?
E aí tem todos os comandos, né? Por exemplo, uma formatação, eu vou criar a formatação e ele vai personalizado, mesclar células, ou seja, eu vou criar duas células e quero que essas duas células virem uma só. Então, eu posso pegar e mesclar essas duas células, ela vira uma só, como está mostrando o exemplo. Eu posso fazer o contrário, eu posso dividir a célula, eu posso pegar uma célula e fazer uma divisão dela. Né? Então, além de permitir criar a tabela, ele tem várias ferramentas que me permitem eu formatar a tabela do jeito que eu quero, melhorar a minha tabela ou escrever a tabela do jeito que eu quero. Então, aqui tem formatando a tabela, né? Margem direita, margem esquerda, em cima e embaixo. Eu posso criar as molduras da célula, eu posso centralizar a célula. Então, tem várias ferramentas que me permitem transformar a minha tabela bacana. Inclusive, eu posso até fazer gráficos dessas minhas tabelas. Posso alterar o plano de fundo da célula, né, ou do próprio folha. Eu posso alterar a cor da letra, eu posso alterar a letra. Né, isso aqui é a borda que eu falei. Então, isso aqui é um exemplo de uma tabela. Olha, essa célula está em azul, escrita em branco. Essa aqui está em branco, essa está num cinza mais claro, essa está num cinza mais escuro. A letra está verde, a letra está vermelha, a letra está amarela, a letra está azul. Então, quer dizer, isso me permite criar a tabela e formatar a tabela do jeito que eu quiser, para facilitar. E uma outra coisa que eu posso fazer é inserir figuras. Né? Eu posso inserir um gráfico, né? Para criar um gráfico, ou eu posso inserir uma figura, uma multimídia, objeto, uma forma. Uma figura, normalmente eu insiro uma figura do meu computador. Então eu posso, por exemplo, botar um retrato, posso criar um currículo e colocar nesse currículo o meu retratinho através da inserir figura. Né? A inserir legenda é o seguinte, eu pego a minha figura, eu marco ela e insiro uma legenda. Eu quero, por exemplo, crio uma legenda de um carro e quero que essa figura ela fique marcada como uma legenda para eu saber o que, que é. Então eu vou lá coloco o carro do Marcão, aí eu seleciono o carro, coloco essa legenda carro do Marcão, toda vez que o cara for ver a figura, ele vai ver que a legenda dessa figura está lá, como se eu botasse uma marca na minha figura. Ok? Então era isso que a gente tinha para falar sobre esse assunto.